novas informações sobre o golpe milionário da agência de viagens. Novas vítimas, só que agora, uma das sócias nos procurou e falou, olha, eu também sou vítima. Como assim? Veja a reportagem, vamos lá. Ela se viu no meio de uma investigação. Suspeita de aplicar golpes em pelo menos 150 pessoas que acreditaram estarem prestes a realizar a viagem dos sonhos, mas que terminaram vítimas de um prejuízo que pode passar de R$1 milhão. Rafaela Tavares é sócia da agência de turismo suspeita de aplicar golpes nos passageiros, vender passagens e pacotes de viagens e não entregar os produtos. Agora, com exclusividade, Rafaela decidiu falar com o Balanço Geral. Como eu estava trabalhando, eu estava ganhando. Então eu sou uma pessoa visionária. Eu falei, poxa, bacana, dá para fazer uma grana, porque eu não aguento ninguém me cobrando nada. Depois que a reportagem foi ao ar, novas vítimas apareceram. Daniela diz que perdeu dinheiro de 2 passagens que comprou para visitar uma amiga nos Estados Unidos. É muito atraente a forma como elas nos ofertavam, enfim, muito bem preparada na questão de nos convencer a comprar pacotes com preços bem vantajosos, vamos dizer assim. Inclusive, eu conversei com a Rafaela, eu questionei, eu falei, isso não é golpe? Ela falou, não. Um planejamento. Érica comprou passagens para a família passar o ano novo no Nordeste. A princípio, eu até acredito até um certo ponto. Ela pode ter sido enganada, mas lá pelo início de novembro, eu acho que ela já sabia de tudo, porque pelos depoimentos, né, das outras pessoas, tipo assim, final de outubro já estava com problema com a Patrícia. Eles, né, o pessoal viajando, já estava com problemas com a Patrícia. A Rafaela já sabia do problema que estava acontecendo e continuava vendendo os pacotes. Neide comprou um pacote para vir visitar a família no Brasil, mas na volta para casa, as passagens não tinham sido emitidas. O que eu vejo? A Rafaela, é só a Patrícia. Não, a Rafaela sabia de tudo e não avisou ninguém. Ela foi avisar agora que ela diz ter levado um cano também. Rafaela Tavares, sócia de Patrícia Alencar da empresa que vendia os pacotes turísticos, agora resolveu falar. Ela se diz tão vítima quanto os passageiros que foram enganados pela agência de viagens. Gotino, sem dúvidas, esse é o momento mais aguardado por essas 150 pessoas que se dizem vítimas desse esquema ilegal de compra e venda de passagens e pacotes de turismo. É algo que essas pessoas estão aguardando desde julho desse ano, quando os golpes começaram a ser descobertos. A gente está aqui agora com exclusividade com uma das mulheres suspeitas de chefiar esse esquema. Rafaela, você se diz vítima desse suposto golpe, dessa fraude. Por qual motivo? Em nenhum momento você desconfiou que havia algo de errado? Passagens, pacotes sendo vendidos aí com preços muito abaixo da média de mercado? Eu sou vítima porque ela me induziu, ela me manipulou, tá? E eu até conversei com alguns clientes que eu não sabia o que era estelionato. Ela falava que ela estava devendo agiota. Isso fazia com que eu sentia pena dela, principalmente quando era lá no início, né, que a gente estava começando uma parceria. Você percebeu que tinha algo de errado, que era um golpe? Início de outubro. Não, que era golpe não, Henrique. E sim que estava alguma coisa errada. Por quê? Porque o tal sistema de passagens baratas falava o tempo todo, ela falava o tempo todo que estava fora do ar. Ah, tá fora do ar, tá fora do ar. Depois ela inventou um roubo, tá? Desse Fernando, dessa Priscila, que eu nunca vi na vida e que eu tive informações que ela tem vários celulares, tinha vários celulares dentro de casa. E que, propriamente dito, esse Fernando e essa Priscila é a própria Patrícia. Então ela me manipulou de todas as formas. Mesmo tão envolvida no esquema da venda de passagens, Rafaela explica que nunca viu Patrícia Alencar pessoalmente. As duas se conheceram pela internet há 2 anos, em 2021, por causa de um curso de inglês e da importação de produtos. Eu sou uma boba, mas eu acreditei. Até os 48 minutos do segundo tempo, eu acreditei que ela era de verdade, eu acreditei que eu tinha uma amiga de verdade, eu acreditei que era um negócio muito bacana. Entendeu? Nos primeiros 3 meses de negócio, Rafaela conseguiu movimentar R$200 mil com a venda das passagens e pacotes turísticos.
Ela alega que todo o dinheiro que recebeu dos clientes foi depositado nas contas de Patrícia. Valores entre 500 e 9 mil reais. Mas entre os comprovantes, encontramos uma transferência de 40 mil reais que chamou a atenção. Segundo Rafaela, Patrícia disse que precisava desse dinheiro para pagar dívidas da empresa e colocar os negócios em dia. Eu acreditei nela até os 48 minutos do segundo tempo. Aí ela virou para mim e falou assim, a gente vai reerguer a empresa. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar a vender, tá? Com o lucro, a gente paga o custo, porque ela falou que estava devendo o fornecedor. Que esse tal de Priscila e Fernando que roubaram, que deixaram essa dívida lá. Eu falei, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse dinheiro, a gente vai pagar o custo para não virar bola de neve, tá? E com o lucro, vamos começar a fazer o reembolso dessas pessoas. Na primeira semana, ela fez tudo bonitinho. Na segunda semana, eu cobrando dela, cadê o reembolso da Patrícia, da cliente, tá? Cadê o reembolso da Patrícia Roig? Cadê o reembolso de fulano? Cadê o reembolso? E ela nada. Mas apesar de se sentir enganada pela então sócia, Rafaela só denunciou o caso à polícia no começo do mês, quando o escândalo veio à tona. Que em nenhum momento você procurou a polícia, não registrou um boletim de ocorrência? Ô, Henrique, eu fui a primeira a registrar boletim de ocorrência. Quando? Foi, eu acho que dia 8 ou dia 6 de novembro. Foi quando eu mesma postei no grupo do WhatsApp, que era o grupo que a gente fazia as propagandas, tá? E falei para as pessoas não comprarem. E depois eu mencionei que a gente estava sofrendo um golpe da Patrícia, que era para as pessoas não comprarem de nenhuma forma. Nesse vídeo, Rafaela registrou o momento em que tentou ver Patrícia pela primeira vez. Uma tentativa frustrada. Eu não encontrei com ela, eu não consegui. Eu não sei se pode falar isso aqui, mas eu fiz até xixi na calça, de nervoso, entendeu? Então, assim, eu tentei gravar, tá? Eu tentei gravar e eu só vi ela de costas. Com o cabelo aqui assim, meio... Diz o pessoal que é meio ferrugem, mas eu acho que era meio ruivo. Uma blusa indiana, uma calça baixa, bem magrinha, pequenininha e tudo mais. Então, assim, foi a primeira vez que eu estive próxima à Patrícia. Naquele dia, apenas o advogado de Rafaela conseguiu falar com Patrícia, por telefone. Ela falou que ela perdeu dinheiro em jogo de roleta, tá? Que ela se envolveu em muitas coisas erradas. Eu, propriamente dito, não tive contato direto com ela, mas eu tenho total confiança no meu advogado, que também é delegado, né? Então, ele me falou que ela perdeu tudo isso. Em meio a toda essa polêmica, Rafaela deu a própria versão. Mas a dúvida continua. O que está por trás dessa história? Onde está Patrícia? O Balanço Geral continua apurando o caso. Muito bem, a gente ouviu a sócia, estamos entrando em contato com a outra e estamos abertos aqui para ouvi-la e também outras vítimas e a gente já informando também as autoridades competentes daquilo que a gente está fazendo aqui. Mas é frustrante, né? Frustrante, uma viagem, viagem dos sonhos, um momento especial. Alguma coisa está errada aqui e precisa ser apurado e vamos ver se recupera, porque é difícil recuperar. Né?